Comer muita cenoura pode te deixar laranja. Dá pra sentir o gosto do alho com os pés. Os tubarões existem há mais tempo do que as árvores. Ficou curioso? Ótimo! Se você tá com fome de mais fatos fascinantes que nem esses, fica ligado porque tem muito mais de onde eles vieram. Pra descobrir por que uma boa noite de sono instantaneamente te torna mais alto, ou a razão pela qual você nunca deve comer doces com sabor de banana perto de uma colmeia. Senta aí, fica confortável e se prepara para ser surpreendido por alguns dos fatos mais incríveis que vão fazer você dizer eu não tinha ideia. Muitas vezes, os fatos mais interessantes são aqueles que subvertem as nossas expectativas. E com isso em mente, você pode se surpreender ao saber que morangos não são tecnicamente frutas. Eu sei, é chocante. A verdade é que uma fruta é uma classificação muito específica. Não só deve ter uma casca externa e um centro com polpa, também conhecidos como exocarpo e mesocarpo, mas também sementes internalizadas, significando que, por essa definição botânica, morangos que têm sementes externas, que nem framboesas e amoras, que na verdade são coleções densamente compactas de dezenas de frutas menores, têm nos enganado esse tempo todo. Mas então a questão é, quais frutas são frutas? Bom, não apenas mirtilos e cranberries são legítimos, mas melancias, uvas, berinjelas e até bananas também são. Eu sinto muito, mas a sua vida foi uma grande mentira. E seguindo com decepções com frutas, você sabia que apesar do nome, as laranjas nem sempre são laranjas? E eu não tô falando de quando elas estão verdes. Certamente parece contraditório com o significado da palavra laranja, já que a cor foi batizada de acordo com a fruta. Laranja deriva da antiga palavra em sânscrito, naranga, que se referia especificamente à árvore de laranja. Mas estranhamente, laranjas podem em algumas ocasiões ser verdes. Laranjas contêm clorofila, um composto químico pigmentado verde que elas usam durante a fotossíntese. E a quantidade de clorofila na casca de uma laranja está diretamente relacionada à quantidade e intensidade da luz solar a qual uma laranja é exposta. Em climas particularmente quentes, elas produzem clorofila em excesso como proteção solar, o que permite que redistribuam a energia da luz solar para evitar danos e desidratação. E isso faz com que a laranja se torne verde. Não só essas laranjas verdes são seguras para comer, mas dizem que são ainda mais doces, apesar da ideia equivocada de que poderiam ter dado errado. O sapo Caco não estava mentindo quando cantou que não é fácil ser verde. Por falar nele, todo mundo sabe que o Caco tem um envolvimento romântico com a estrela de Hollywood, a Miss Piggy. Mas você sabia que sob a volumosa juba loira e o focinho virado dela, tá na verdade ninguém menos que o Yoda. Tá, eu admito que eu exagerei, mas deixa eu explicar. Frank Oz é um ator, diretor e manipulador original por trás não só da Miss Piggy, mas também do Yoda. E embora você possa pensar que os dois personagens não poderiam ser mais diferentes, parece que a voz de Frank não variou muito entre eles. Escuta aí. Looking? Found someone you have, I would say. I think it's not working between the two Piggy, of us. don't, Piggy, we try not to get into this stuff right now. Don't touch me! Piggy, what do you want? Oh, come É só deixar a voz dela mais grave que você praticamente tem o Yoda. Tudo cortesia do talento do Sr. Oz. Uma voz que vai da sabedoria cósmica até o som de uma porquinha. E isso é uma tarefa difícil. Estranhamente, não é só a Miss Piggy que compartilha parte da sua existência com o Yoda. O cara responsável pelo design do Yoda, o Stuart Freeborn, não só modelou o Yoda com base na sua própria aparência, o que você pode ver é bem evidente, mas também tem um dos maiores intelectos do mundo. Não tô falando de mim, mas sim do Einstein, por conta da sua sabedoria e inteligência. E embora eu não queira comparar o Einstein a um homenzinho verde, você tem que admitir que certamente tem semelhança. Que aliás é a transição perfeita para o nosso próximo fato, que trata de semelhanças incríveis. Você sabia que quando gêmeos idênticos saem para o mundo e se reproduzem com seus respectivos parceiros, os filhos desses gêmeos não são só primos, eles também podem tecnicamente, pelo menos no sentido genético, serem irmãos? Não, antes que você pergunte, eu não vou mostrar um caso que aconteceu no Alabama, mas eu admito que esse resultado estranho requer um cenário bem específico. Digamos que duas irmãs gêmeas idênticas se envolvem com dois irmãos gêmeos idênticos. Como todos os gêmeos idênticos compartilham 100% do mesmo DNA, os filhos resultantes dos casais seriam geneticamente irmãos. Bem maluco, né? E o que é ainda mais louco, aqui tá uma verdadeira informação surpreendente. Aposto que você não sabia que dá pra sentir o gosto do alho com os pés descalços. E isso é graças à alicina, o composto responsável pelo odor pungente do alho. Esfregar um dente de alho nos pés vai resultar no sabor do alho passando pela sua pele, entrando na sua corrente sanguínea em algum
momento causando gosto de alho na sua boca, o que, é claro, é bem surpreendente. Mas é bom saber que usar sapatos cheios de alho definitivamente não vai manter o seu hálito fresco. Sabe como é, né? Caso aquela sua tia maluca tente te convencer disso. Bom, de qualquer forma, fica claro que o corpo é capaz de fazer muitas coisas impressionantes. Por exemplo, nos dizem para comer uma dieta variada e nutritiva, mas você sabia que é tecnicamente possível sobreviver só com batatas e manteiga? Sim, de acordo com Catherine Basbaum, uma nutricionista cardiovascular, embora ela desaconselhe fortemente, há uma quantidade suficiente de macronutrientes em batatas e manteiga para permitir que o corpo funcione em, palavras dela, nível básico. Não preciso nem dizer que você provavelmente não deveria se entregar a uma dieta só de batata e manteiga, mas tem outro alimento mais saudável que poderia ter alguns efeitos colaterais bem estranhos se consumido com muita frequência. De acordo com a Universidade de Ciências Médicas do Arkansas, se você devorar mais de 5 cenouras grandes por dia durante várias semanas, a sua pele gradualmente vai ficar alaranjada. Sim, parece coisa de desenho animado, mas graças ao aumento do beta-caroteno pigmentado de laranja no seu sangue, que depois é armazenado sob a sua pele, você pode realmente desenvolver uma condição conhecida como carotenemia, em que a sua pele fica levemente alaranjada. Dito isso, se você também tem um tom fantasmagórico de branco, que nem eu, então essa pode ser uma maneira nova e nutritiva de chegar naquele bronzeado. Falando em dieta, o que você come geralmente determina com que frequência você solta gases. Uma pessoa média solta aí uns 15 gases por dia, com algumas chegando até 40. Finalmente alguma coisa que eu sou acima da média. Para colocar isso em perspectiva, em apenas um dia você soltará gases o suficiente para encher um balão inteiro em média, e cerca de 20 balões se você tiver mandado aquela comida mexicana. Bom, não vamos falar isso em voz alta, porque daqui a pouco a Disney pode ouvir e começar a trabalhar na mais nova sequência do Up, em que o Carl enche os balões dele de um jeito meio diferente. E agora, falando em estômago revirado, você sabia que o ácido do estômago é tão potente que consegue dissolver metal? O ácido do estômago consiste principalmente em ácido clorídrico e outras enzimas digestivas, que com exposição prolongada são literalmente capazes de quebrar metais. Pior ainda, se o ácido do estômago entrar em contato com a sua pele, ele causa quase instantaneamente queimaduras químicas. Mas espera aí, se o ácido do estômago é tão forte, então como é que ele é contido dentro do estômago e não causa danos? Bom, para isso a gente pode agradecer as células epiteliais que revestem as paredes do estômago. Esses pequenos heróis constantemente produzem uma camada espessa de muco que atua como uma barreira protetora entre o estômago e o seu ácido, junto com secreções regulares de bicarbonato que ajudam a neutralizar o ácido. Essa equipe definitiva impede que o seu corpo se torne o próprio jantar. Então, embora o muco e ácido possam ser partes essenciais da funcionalidade do seu estômago, você certamente não ia gostar de encontrá-los na sua cama, né? Bom, eu temo em dizer que uma tonelada de fluidos corporais provavelmente está se acumulando no seu próprio colchão enquanto a gente fala aqui. Segundo algumas estimativas, ao longo de 10 anos, o seu colchão pode aumentar de peso em algo entre 10% e 100%, devido ao acúmulo de detritos corporais. Por mais nojento que pareça, não é tão difícil de acreditar quando se considera que o seu colchão basicamente absorve suor, células mortas da pele, caspa, mofo e até ácaros, sem mencionar qualquer outra coisa que possa ser derramada na cama ao longo dos anos. Tão assustador quanto um colchão suado e mofado, eu garanto que os teratomas vão te assustar ainda mais. Mas o que é isso aí? Bom, eles são tumores raros que podem desenvolver ossos, cabelos e até dentes. E de forma bem aterrorizante, houve até casos de teratomas contendo matéria cerebral e tecido ocular, apesar de não estarem localizados perto da cabeça da pessoa. A causa exata dos teratomas não é totalmente compreendida, embora se pense que ocorram devido a defeitos nos tipos de células encontradas em embriões, que mudam de forma para se adequar a diferentes propósitos. Essas células são normalmente usadas pelo embrião para formar gordura, músculos, dentes, unhas, cabelos, etc. Daí porque os teratomas são capazes de crescer por conta própria. Agora, esses tumores bizarros não são necessariamente sempre cancerígenos, mas a ideia de um teratoma peludo e com dentes rondando pelo seu corpo é perturbadora mesmo assim. Mas você vai ficar feliz em saber que eu tenho alguns fatos sobre o corpo que não são tão perturbadores. Por exemplo, sabia que você é na verdade mais alto de manhã do que à noite? Tá, uma diferença bem pequena, mas o cirurgião ortopédico Dr. Ankit Batra afirma que isso se deve à gravidade. Ao longo do dia, a gravidade lentamente desgasta a coluna vertebral ao comprimir os seus discos. No final do dia, sua coluna vai ter se comprimido o suficiente para que você pareça ligeiramente mais baixo, geralmente cerca de 1,3 cm. Mas não entre em pânico que enquanto você dorme, o seu corpo descansado vai permitir que a sua coluna se descomprima, o que significa que você pode se levantar e brilhar na sua altura máxima de novo. Parecido com isso, seu corpo também tem algumas sincronicidades maravilhosas relacionadas ao comprimento. Por exemplo, se você esticar os braços, o comprimento total que vai da ponta do seu dedo indicador esquerdo até a ponta do direito é aproximadamente igual à sua altura total. Então, se você tem
impressionantes 2 metros que nem eu, seu alcance deve medir cerca de 2 metros também. Da mesma forma, você vai descobrir que o tamanho do seu pé é aproximadamente o mesmo comprimento do seu antebraço. E você sabe o que falam sobre pés grandes, né? Braços grandes, óbvio. Falando em braços, os nossos amigos de corpo macio no mundo dos cefalópodes, os polvos, não têm apenas 8 braços, ou melhor, tentáculos, mas também têm 9 cérebros. Sim, além de um grande cérebro central, eles essencialmente têm um mini cérebro em cada um dos seus 8 tentáculos, o que permite que cada um dos seus tentáculos se comportem de maneira autônoma, enquanto tocam, provam e se movem sem controle específico do cérebro central. Os polvos realmente são alienígenas no planeta Terra. Além disso, eles não têm um nem dois, mas 3 corações. Um deles bombeia sangue pelo corpo, enquanto os outros 2 bombeiam sangue para suas brânquias. Ah, e só para constar, caso os polvos não fossem estranhos o suficiente, o sangue deles é azul, graças a uma proteína chamada hemocianina, que contém cobre, ao contrário do ferro encontrado no sangue dos mamíferos. Mas com todos esses cérebros e corações, parece que o Mágico de Oz não vai receber visita de um polvo tão cedo. E embora os polvos possam ter 9 cérebros, você sabia que o nosso único cérebro humano nem está totalmente desenvolvido até os 25 anos? O desenvolvimento cerebral começa de trás para frente, o que significa que os lobos frontais são os últimos a se desenvolver. Como resultado, pessoas com menos de 25 anos podem ser menos habilidosas no planejamento e raciocínio pelos quais essa área é responsável. Eu definitivamente tenho mais de 25 anos, e com isso eu acabei de perder minha desculpa. Bom, aqui vai outro fato animal divertido, embora nojento pra você. Sabia que as girafas bebem a urina umas das outras? Bom, especificamente os machos bebem a urina das fêmeas. Quer dizer, olha só esse sujeito aí. E não, a explicação não é porque machos são nojentos. A gente não tá aqui pra julgar, né? Na verdade, isso serve a um propósito na sobrevivência da espécie. Basicamente, o macho interessado intencionalmente bate com a cabeça na bexiga da fêmea pra incentivar ela a urinar. Depois de dar um gole no xixi, ele então é capaz de determinar se ela tá ovulando ou não. Se o xixi tiver aquele algo a mais, então é porque é a hora do date. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já colocou a sua cabeça na boca de uma vaca? Eu espero que não, porque eu posso dizer por experiência própria que isso não acaba bem. Mas se você fizesse isso, ia descobrir que as vacas na verdade não têm dentes superiores na frente das bocas. Em vez disso, o que parece ser apenas gengivas moles é na verdade uma almofada dental resistente, que permite uma ação de trituração de grama, pronta para enviar o material amassado de volta aos molares. E falando em dentes de animais, se você tivesse que adivinhar, quanto você acha que pesa um dente de elefante? Para ter uma ideia, um dente humano pode pesar até cerca de 2,28 gramas, o que é bastante pequeno quando se considera que um dente de elefante pode pesar incríveis 4 quilos. Sim, é mais pesado do que um bebê humano recém-nascido. Imagina a ferramenta necessária para fazer um tratamento de canal nesses caras. Embora os elefantes possam ser os maiores animais terrestres, o maior animal do mundo, é claro, é a baleia azul. Na verdade, essa criatura é tão pesada que algumas das suas artérias são grandes o suficiente para uma criança pequena passar, com a aorta tendo 23 centímetros de largura. Isso é bem espantoso quando você olha para suas próprias veias e considera quão pequenas elas são. E nos mantendo no tema de animais de tamanho considerável, eu aposto que você não sabia que os pinguins costumavam ser mais altos do que os humanos. Sim, uma raça extinta de pinguins que viveu há cerca de 37 milhões de anos, chamada pinguim colosso, pode ter atingido impressionantes 2,13 metros de altura. Em comparação, o pinguim mais alto de hoje, o imperador, chega a um pouco mais de 1,20 m. Claro que eu não sou um defensor da extinção de nenhum animal, mas essa aí meio que me deixou feliz. Sério, tem algo muito perturbador na ideia de um pinguim desse tamanho. Falando em extinção, um animal que certamente triunfou sobre esse risco de eliminação é o tubarão. Na verdade, os tubarões são mais antigos do que as árvores. Embora isso pareça inimaginável, de acordo com o Museu de História Natural de Londres, o fóssil de tubarão mais antigo remonta a 450 milhões de anos atrás. Compara isso com as árvores, que se pensa terem surgido há 380 milhões de anos, e você pode ver como os tubarões realmente mandam na parada toda. Embora as árvores não sejam tão antigas quanto os tubarões, elas são mais antigas do que a decomposição. O que eu quero dizer com isso é que até cerca de 300 milhões de anos atrás, os organismos que decompõem madeira ainda não tinham evoluído, o que significa que quando as árvores morriam, elas não apodreciam. Em vez disso, elas simplesmente permaneciam onde caíam, até que eram comprimidas no solo, onde seriam pressurizadas por milhões de anos, resultando na formação de carvão. Quando essa era de árvores não decompostas chegou ao fim, significou que a maioria das árvores ia apodrecer antes que pudessem formar carvão. É por isso que o carvão é uma fonte de energia não renovável hoje, já que a grande maioria dele foi
formada durante essa era dourada de não decomposição. Mas é claro, o carvão não é a única coisa preciosa a ser encontrada dentro da Terra. O nosso planeta tá cheio de ouro. Estima-se que 99% dos átomos de ouro na Terra sejam realmente escondidos no núcleo dela, tendo sido puxados para dentro quando a superfície da Terra ainda estava em magma derretido. Além disso, tem tanto ouro lá dentro que tem realmente o suficiente para cobrir toda a superfície da Terra com aproximadamente 46 centímetros do material. Imagina cobrir o mundo até os joelhos com ouro. Isso ia de fato mostrar para os alienígenas como é que as coisas funcionam aqui. Falando da vida na Terra, aqui tem um fato que realmente vai colocar sua existência em perspectiva. Atualmente, a gente vive mais próximos no tempo do Tyrannosaurus Rex do que do Tiranossauro Rex viveu do Stegossauro. Apenas 65 milhões de anos nos separam do T-Rex, enquanto 83 milhões de anos separaram o T-Rex do Stegossauro. E o que é mais estranho que isso é que os trilobitas, que são um grupo extinto de artrópodes marinhos, não só existiam antes dos dinossauros, mas haviam se extinguido e até fossilizado no momento em que os dinossauros apareceram. Considerando que os humanos existem há apenas cerca de 300 mil anos e cada um de nós vai viver cerca de 77,2 anos em média, isso realmente prova o quão cosmicamente insignificantes nós somos. Na verdade, se você ainda não tá tendo uma crise existencial, escuta essa. Se todo o espaço vazio dentro dos átomos que nos compõem fosse subitamente removido, cada um de nós seria capaz de caber em uma partícula de poeira. E o que é mais chocante é que toda a raça humana ia formar o tamanho de aproximadamente um cubo de açúcar. E se eu tivesse que adivinhar, eu diria que seria a sensação semelhante a estar no metrô. Se fosse possível dirigir carros para o céu, quanto tempo você acha que levaria para alcançar o espaço sideral? Você pode presumir que ia levar uma eternidade, mas considerando que o espaço começa a apenas 97 km de altura, daria para chegar lá a 97 km por hora em uma hora. Compara isso com o fato de que um voo comercial normal viaja a uma velocidade de cerca de 805 km por hora e leva mais de 5 horas para ir de Los Angeles a Nova York. E então umas férias no espaço sideral começam a não parecer algo tão distante. Mas vamos voltar para a Terra, porque em alguns países tem coisas bem interessantes acontecendo. Por exemplo, você sabia que na Rússia pessoas ricas já foram conhecidas por alugar ambulâncias falsas? Ou melhor, táxis de ambulância. Sim, de acordo com a Insider, residentes ricos de Moscou já foram conhecidos por alugar essas réplicas de ambulâncias com sirene por $200 a hora, como uma maneira de passar direto pelo trânsito. Embora antiético e, claro, ilegal, não tem como negar que essa ideia astuta é o crime perfeito. Quer dizer, quem é que vai parar e questionar uma ambulância quando ela pode muito bem estar atendendo uma emergência? Mas chega de falar sobre a eterna, terrível super riqueza e vamos lá pro Japão, onde a gente encontrou o Festival do Choro de Bebê Nakisumo. A tradição anual de 400 anos tem lutadores de sumô segurando bebês de pessoas aleatórias e tentando fazê-los chorar. Por mais bizarro que isso pareça, a crença tradicional é que se o lutador de sumô conseguir fazer o bebê chorar, então o choro do bebê vai afastar os espíritos malignos e os demônios, o que significa que ele vai crescer saudável e forte. Sim, claro, faz todo sentido. E falando em lutadores, eu aposto que você não sabia que Abraham Lincoln, na verdade, era um campeão de luta livre de elite antes de ser presidente. Tá, não era bem naquele estilo WWE, mas mesmo assim ele era lutador. Na verdade, ao longo de 12 anos, Lincoln teria acumulado mais de 300 vitórias e perdido apenas uma luta. Olha aí, um presidente que consegue passar legislação importante e destruir seus adversários numa luta. Eu votaria nesse cara. Outro líder mundial com um histórico bem ortodoxo é o Papa Francisco. É difícil imaginar o Papa levando uma vida normal, mas agora, com 86 anos, revelou que no seu país natal, Argentina, ele costumava trabalhar como segurança. Claro, isso provavelmente foi na juventude. Então atualmente a gente tem que depender do Photoshop para ter umas imagens do Papa trabalhando na porta dos lugares. Mas ainda assim é bem engraçado pensar que o chefe da Igreja Católica já pediu identidade das pessoas e interrompeu briga de bêbado. Bom, não deixa de ser um trabalho de Deus. Mas embora a tecnologia tenha indiscutivelmente muitos benefícios, tipo, como é que eu ia ter acesso a tantas fotos do gato da Márcia da contabilidade? Ela infelizmente vem com as suas desvantagens. Deixa eu te apresentar o Gary Kremen. O Gary é o fundador do popular site de namoro online Match.com. Mas em um golpe do destino incrivelmente azarado, porém incrivelmente irônico, ele perdeu a própria namorada para um cara que ela conheceu no site que ele criou. Você pode estar pensando que o Gary estava com o coração partido e amaldiçoou o dia em que ele criou o Match.com, mas é aí que você tá errado. Ele na verdade estava bem satisfeito. Sim, apesar de perder a mulher que você presumiria ser o amor da vida dele, Gary olhou pro lado positivo e considerou toda a experiência um testemunho do seu negócio. Algumas pessoas realmente se casam com o trabalho. Ainda mais extremo, Ed Hedrick, que frequentemente
frequentemente é chamado de pai do frisbee, tinha um desejo mórbido que as suas cinzas fossem transformadas em um frisbee. De forma bem perturbadora, ele esperava que a sua família brincasse com ele alegremente e o jogasse no parque. E de fato, seu desejo foi concedido. Uma história no mínimo peculiar. É o conto de fadas moderno do homem que se transformou em frisbee. Emocionante. Seguindo com o tema de empregos, você sabia que nos anos 1870, a cidade de Liège, na Bélgica, decidiu empregar gatos como carteiros? Sim, você escutou direito. Depois de treinar 37 gatos, eles os enviaram em seu caminho alegre com jornais presos a eles. E foi mais ou menos como você imagina. O tempo de entrega mais rápido foi de cerca de 5 horas, embora a maioria tenha levado o dia inteiro. Não foi dessa vez que o Farofinha ganhou o funcionário do mês. Tá, então a gente sabe que animais nem sempre são os melhores funcionários. Mas você sabia que eles podem realmente ter animais de estimação próprios? Curiosamente, a coruja do Texas foi observada várias vezes levando cobras cegas para os seus ninhos. Só que não era para comer, mas para mantê-las vivas, como se fossem animais de estimação, o que parece ser para comer pequenos insetos e parasitas que entram. Parece estranho que um predador habilidoso que nem uma coruja demonstre alguma misericórdia a uma cobra cega, mas convenhamos, quem é que poderia dizer não àquela carinha adorável? Dito isso, talvez o fato mais adorável que eu já ouvi é que os filhotes de elefante conseguem rir. Como espécie, os elefantes frequentemente se envolvem em comportamentos lúdicos uns com os outros, e observou-se que, fazendo isso, os filhotes de elefante podem produzir um som específico que a gente compararia ao riso. E não só elefantes, mas os ratos também. Cientistas de laboratório descobriram que ao se envolverem em brincadeiras, ou até mesmo tendo cócegas, os ratos emitem um pequeno riso, um guincho específico e agudo que não é emitido em nenhuma outra circunstância, só em momentos alegres e lúdicos. Passando para algo menos adorável, eu aposto que você não sabia que o cheiro de grama recém-cortada, na verdade, é a grama gritando em angústia como resultado de essencialmente ser decapitada, embora não literalmente gritando de maneira audível, mas o equivalente vegetal a gritar. O cheiro da grama cortada vem de compostos orgânicos conhecidos como voláteis de folhas verdes, que as gramíneas liberam como um anúncio de que estão sob ataque. Isso permite que partes vizinhas da rede da planta comecem a agir de acordo. Alguns desses compostos estimulam a formação de novas células, ou atuam como antibióticos contra bactérias ou fungos no local da ferida. E de maneira fascinante, quando algumas espécies não gramíneas de plantas experimentam danos semelhantes, quando são ruídas por pequenos insetos, elas emitem feromônios que podem atrair insetos predadores para comer os insetos menores, que normalmente tentam comer as plantas. É basicamente o equivalente vegetal de um sininho de jantar. Em outras notícias de fatos sobre feromônios de plantas, tem um composto químico encontrado em bananas e doces com sabor de banana, conhecido como acetato de isoamila, que também é usado em um feromônio que as abelhas usam como sinal de ataque. Isso significa que se você se aproximar de uma colmeia enquanto devora uma banana, literalmente vai deixar as abelhas malucas. Agora um pouco de geografia. Olhando para um mapa, inicialmente parece que os Estados Unidos e a Rússia estão bem distantes. Só que lembrando que a Terra é esférica, desculpa aí terraplanistas, descobre-se que a Rússia está a apenas 4 km dos Estados Unidos. Mas como isso? Bom, isso se resume ao pedacinho de Canadá nos Estados Unidos, o Alasca. Entre a Rússia e o Alasca tem duas ilhas no Estreito de Bering, conhecidas como Ilhas Diomede, uma das quais é propriedade da Rússia e a outra dos Estados Unidos. No seu ponto mais estreito, as duas ilhas são separadas por apenas 3 km de água. Quem diria que a Rússia e os Estados Unidos eram vizinhos tão próximos? Em outros fatos geográficos malucos, as montanhas dos Apalaches da América, as Highlands escocesas e as montanhas Atlas do norte da África são na verdade originalmente de uma mesma cordilheira. Esse fato surpreendente é possível porque há milhões e milhões de anos antes da vida humana ou até mesmo dos dinossauros existirem, a Terra era lar de um único supercontinente chamado Pangeia. Muito do nosso entendimento disso surge do fato de que muitos continentes, como a América do Sul e a África, parecem se encaixar sem fazer esforço, bem como a distribuição de restos fossilizados semelhantes nessas regiões de conexão. Ao longo dos milênios, a Pangeia gradualmente se dividiu, como resultado do movimento das placas tectônicas, com vastas áreas sendo submersas debaixo d'água. Mas em um momento, as montanhas encontradas nos Apalaches, nas Highlands escocesas e nas montanhas Atlas estavam de fato todas conectadas que nem uma massa de terra única. E já que estamos nas Highlands escocesas, vamos ao sul da Inglaterra por um momento para um fato linguístico surpreendente. Sabia que a Inglaterra nem sequer está na lista dos 5 principais países com cidadãos que falam inglês por população? Como resultado do Império Britânico, ex-colônias com populações maiores realmente lideram a lista, sendo elas os Estados Unidos, Índia, Paquistão, Filipinas e Nigéria. Enquanto isso, a Inglaterra está ficando para trás em 6º lugar. Mas enquanto a gente fala sobre nações, sabia que as cores dos anéis olímpicos foram selecionadas muito especificamente? Para refrescar sua memória, elas são azul, amarelo, preto, verde e vermelho. A razão é que pelo menos uma dessas cores, incluindo o fundo branco da bandeira, está presente
presente em todas as bandeiras das nações participantes. Além disso, os 5 anéis também representam 5 continentes habitados: África, América, Ásia, Europa e Oceania, o que significa que a bandeira olímpica basicamente representa o mundo inteiro. E não é só a bandeira olímpica que guarda segredos de design. Você já se perguntou por que as teclas F e J do teclado têm pequenas saliências? Bom, acredite ou não, elas estão lá para que os digitadores possam alinhar os seus dedos sem olhar para o teclado. Bem legal, né? Algo mais que você provavelmente não conhece o propósito é aquela alcinha nas garrafas de xarope de bordo. Bom, embora a pequena alça possa parecer inútil agora, na verdade ela deriva de uma época em que o xarope de bordo vinha em enormes garrafas de cerâmica de 2 kg. Portanto, precisava de alças para serem carregadas. À medida que o xarope de bordo passou a ser armazenado em garrafas de vidro menores, a alça foi mantida como uma homenagem aos clássicos recipientes, embora eles fossem muito, mas muito menores. E agora, mudando completamente de assunto, aqui tá um fato não tão divertido sobre a morte. De forma um pouco perturbadora, quando você morre, acredita-se que a audição seja o último sentido a desaparecer. Num estudo de 2020, os pesquisadores descobriram que os cérebros dos pacientes com morte ativa, onde a maioria das funções tinha cessado, ainda estavam ativos em resposta ao som. Consegue imaginar como é que é isso? As luzes se apagando, sentidos de toque, gosto e cheiro partindo de você e sobrando só os sons que desaparecem ao seu redor. É um pensamento bem sinistro. Agora, claro que tem uma grande diferença entre ouvir sons e realmente entendê-los. Então não ficou claro se as pessoas moribundas conseguem entender os sons ao seu redor nos seus últimos momentos. Mas só por precaução, por favor, pede pra tocar em Highway to Hell do AC/DC nos meus momentos finais. Eu quero me despedir com estilo. E por falar em se despedir, eu tô indo nessa. Mas não se preocupa que não é pra sempre, é só até o próximo vídeo. Mas eu queria saber se você tem fatos chocantes e interessantes pra me contar aí nos comentários. Não deixa de curtir e se inscrever e até a próxima.